bom que você veio. Que bom que você está aqui. Pronto para receber a palavra do Senhor essa noite. Amém. Eu creio, meu amado, que nós tivemos aqui na semana passada, não é? Uau! Vento impetuoso. Talvez hoje seja um cicio. Mas, amado, é o Espírito Santo do mesmo jeito. Amém? E a palavra que o Espírito me inspirou para trazer para vocês, na verdade, eu comecei a ministrar essa palavra na quarta-feira aqui para as mulheres. E tá meio voz de trovão aí, né? E eu até falei com elas que o Espírito colocou algo no meu coração que nós não podemos perder de forma alguma o que tem sido liberado sobre a vida da nossa igreja. Nós temos vivido tempos de palavras que estão saindo da boca de Deus e sendo liberadas para a nossa igreja. Estamos nesse crescente, não é, de ministrações, onde o Espírito tem falado, tem apontado, tem direcionado. E sabe, queridos, o Espírito Santo, ele sempre quer nos auxiliar. Ele é o Espírito de auxílio, ele é o ajudador. Ele quer mesmo nos pegar pela mão e nos levar até onde está o cumprimento das promessas do Senhor. E o Espírito Santo, ele tem feito isso através de homens e mulheres que têm passado nesse púlpito, né? O pastor falou na quinta-feira, se você não estava aqui, eu aconselho você a entrar no site e ouvir a ministração. Eu não combinei com ele absolutamente nada, a gente não troca figurinha acerca de ministração, a gente troca figurinha com o Espírito. A gente não conversa sobre isso. Então, o que ele ministrou na quinta-feira, eu não sabia que ele ia ministrar. E o que eu ministrei na quarta para as mulheres e que vou ministrar hoje, ele também não sabia. Mas quantos sabem que o Espírito Santo é único e é o mesmo compasso? Não é? É o mesmo compasso. E eu estou falando isso por quê? Porque todas as palavras que têm sido liberadas para essa igreja local e para a sua vida como ovelha desse aprisco, elas precisam ser cumpridas, porque elas já saíram da boca de Deus. Mas, queridos, entre a liberação de uma palavra e o cumprimento de uma palavra tem um processo. Tem um tempo para acontecer, um tempo para passar, para que aquilo aconteça. E aí o Espírito tratou comigo que é importante demais nós alertarmos a igreja para guardarmos essa unção tão poderosa que tem sido liberada sobre a nossa vida. Queridos, no culto da visão, no dia 15, o pastor separou todas essas palavras, eles tiveram lá o cuidado de separar todas essas palavras para quê? Para que fé seja gerada no seu coração. Para que você agarre essa palavra e corra com ela. E creia que ela vai se cumprir na sua vida. Porque você faz parte desse aprisco. Você está plantado nessa igreja local. E eu gosto quando o salmista fala lá no Salmo 92, ele diz, plantado nos átrios do Senhor, florescerão. E na velhice serão viçosos e florescentes. E darão muitos frutos para anunciar que o Senhor é reto. Mas ele diz, plantados no átrio do Senhor. Então tem que estar plantado para dar fruto. Porque só dá fruto quando recebe da seiva. Então se você está aqui, você está plantado. Enraizado nessa igreja local. Tem recebido a seiva dessa igreja local. E está frutificando. Amém, queridos? Então todas as palavras que foram liberadas para nós, elas têm um cumprimento, um tempo de cumprimento. E qual é o cuidado do Espírito Santo? Que ministrou quarta-feira, o pastor ministrou quinta-feira, eu ministrei hoje de manhã. Pastor Felipe. Pastor Felipe falou na sexta-feira, na formatura do Somos Um, algo que impactou. E assim, foi como se o Espírito Santo estivesse falando. É a chancela do que eu quero que você fale. Ele falando que o Espírito tratou com ele, que ninguém ficaria para trás. Ele falou várias vezes, ele repetiu aqui na sexta-feira, que o Espírito tratou com ele, que ninguém ficaria para trás. Sabe, queridos, é o mesmo Espírito, é nesse mover mesmo do Espírito, querendo construir coisas dentro da gente para que ninguém fique para trás, para que ninguém fique pelo meio do caminho, para que ninguém deixe de usufruir aquilo que já saiu da boca de Deus. Já saiu da boca de Deus, queridos. E algo importante demais, e a Ludmila falou, a unção está aqui.
Algo importante demais para a gente aprender essa noite vai ser um bate-papo, não é? Eu creio no Espírito nos ensinando coisas, fundamentos preciosos da palavra. E algo importante demais que a gente precisa entender é quem faz, quem é o agente executor de todas as coisas. O agente executor de todas as coisas é o Espírito Santo. E de que forma ele faz isso? Através da unção. Porque a unção é o Espírito Santo em movimento, é o Espírito Santo em ação. Então é a unção que realiza todas as coisas. É a unção que é o Espírito em movimento que realiza todas as coisas. E a Bíblia, quando a gente estuda sobre unção, a gente vê que a unção, ela pode se manifestar na nossa vida de 3 maneiras. Existe a unção individual, que é aquela que você recebe uma porção quando você nasce de novo, porque o próprio Espírito vem habitar dentro de você. Então vem o Espírito Santo, o carregador da unção, a unção habitar dentro de você, através do novo nascimento. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, a unção vem sobre você, te capacitando a ser testemunha. A unção por dentro é para você ser filho. A unção sobre é para você ser testemunha. Essa é a unção individual. Além da unção individual, que pode ser por dentro e sobre, tem a unção ministerial, que é a unção dos 5 dons ministeriais e do ministério de socorros. É a unção para executar a obra, a unção para ser um canal do fluir de Deus, a unção ministerial. E além da unção ministerial, tem a unção coletiva, que é quando nós estamos juntos aqui, brasa, aquecendo a brasa, que aquece outra brasa, que aquece outra brasa e faz um fogaréu. Por isso que a unção coletiva é tão preciosa. Por isso que às vezes as pessoas caem no engano de, eu estou cultuando em casa, é a mesma coisa, eu estou ouvindo a palavra da mesma coisa. Não, amado, não é a mesma coisa. Esse negócio de igreja foi Deus que fez. Ajuntamento santo. Eu não gosto de ir na igreja não, porque eu não concordo com as pessoas são diferentes. É assim mesmo. Assim como um ferro afia o outro ferro. É um irmão ou seu amigo. É assim mesmo. E é assim que a gente é afiado. E é assim que a gente melhora a cada dia. Então, queridos, eu quero falar um pouco sobre esse processo. Diga comigo, processo. Desde o momento que nós recebemos a palavra, até o momento que a palavra se cumpre na nossa vida, existe um processo. E nós temos ao nosso lado a unção de Deus. Todas as vezes, querido, que Deus quer trazer uma ideia de algo que a gente ainda não conhece, todas as vezes que aquela palavra é mencionada na Bíblia, que aquela pessoa é mencionada na Bíblia, Deus explica o motivo e a função. Por exemplo, quando a Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, você já sabe. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o homem terá domínio e autoridade. E ele vai se multiplicar e ser frutífero sobre a terra. Deus estava estabelecendo como seria a humanidade. Ela seria a imagem e semelhança dele. Deus está estabelecendo quais eram os atributos da humanidade. Ele diz, terá domínio, terá autoridade. E ele diz, e vai produzir mais. E vai espalhar o meu estilo de vida sobre a terra. E vai ser frutífero. Então, todas as vezes que Deus, Ele quer explicar alguma coisa, Ele diz logo no começo. E a primeira vez que a palavra Espírito Santo aparece na Bíblia, está lá em Gênesis também, lá no comecinho. A Bíblia diz que o Espírito, Ele se movimentava, ele pairava, um movimento que o Espírito Santo não fica parado, ele é dinâmico, você sabe disso. Mas ele não estava correndo, ele estava ali se movimentando lentamente, aguardando o quê? A palavra. Porque ele é o agente executor da palavra. A unção é o Espírito em movimento. Então o Espírito estava ali naquele lugar, aguardando a palavra. Deus lança a palavra, haja luz. E a Bíblia diz que o que aconteceu? Houve luz. A palavra foi lançada e a unção do Espírito executou aquilo que a palavra falou. Então a palavra foi lançada sobre essa igreja. A palavra foi lançada sobre você. E agora o que o Espírito está fazendo? Executando. Ele está trabalhando para que a palavra se cumpra, para que aquela promessa que saiu da boca de Deus aconteça na sua vida. Mas, queridos, existe um processo.
existe um tempo, desde que a palavra saiu da boca de Deus, até o momento que o Espírito Santo vai executar e realizar todas as coisas. Existem promessas de Deus que são incondicionais. Não depende de nenhuma condição. Vai acontecer. Por exemplo, Jesus vai voltar. Se a gente está crendo, se a gente não está crendo, se o mundo acha uma grande loucura, não interessa, ele vai voltar. É uma promessa incondicional. Não existe nenhuma condição para que essa promessa se cumpra. A gente não precisa crer que Jesus vai voltar. Apesar da gente crer, mas a gente não precisa crer, ele vai voltar independente se eu creio ou não. Agora, queridos, existem promessas que não são incondicionais, que são condicionais, que têm uma condição para acontecer. Por exemplo, quando Lázaro morreu, Simone orou aqui e falou sobre Lázaro. Quando Lázaro morreu, e Jesus vai conversar com Marta, e Jesus lança uma palavra sobre a vida de Marta, ele diz: Marta, Marta, se credes, verás a glória de Deus. Então era uma promessa condicional. Ela precisava crer para ver a obra acontecer. Então, queridos, existem promessas que são condicionais. Existem promessas que são incondicionais. Todas as palavras que o Espírito lançou sobre essa igreja são promessas gloriosas. Porém, precisa de mim e de você para que ela se cumpra. Para que elas se cumprem. Amém? E o que depender de mim? E o que depender de você? A gente vai fazer. A gente vai se posicionar. Amém? Mas sabe o que o Espírito quer tratar com a nossa vida essa noite? Ele quer nos ensinar formas de não errarmos. Ele quer nos orientar para que a gente não seja engodado. Para que a gente não seja... não caia em nenhum tipo de erro que prejudique a manifestação dessa promessa. A unção já está disponível. Você crê? Amado, já temos a palavra que já saiu da boca dos profetas e nós cremos nos nossos profetas, não é? E por isso prosperaremos. A palavra já saiu da boca dos profetas, ou ainda que não seja no ofício do profeta, mas debaixo de uma unção profética, a palavra já saiu. E o Espírito Santo, ele já está se movimentando. A unção que realiza todas as coisas, ela já está se movimentando. Ei, meu amado, você é ungido. A Bíblia diz lá em Êxodo, a gente não vai ler, só vou falar para você. Lá em Êxodo, no capítulo 30, o Senhor, Deus, ele instrui a Moisés e aquele povo a fazer o óleo da unção. Por quê? Porque na velha aliança o homem estava separado de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado fazia separação entre o homem e Deus. Deus não poderia habitar dentro do homem, porque o homem estava separado dele, morto, por causa do pecado. Mas aí Deus, ele não desiste nunca. E ele quer sempre ter relacionamento. E Deus faz o quê? Vamos fazer um óleo do perfumista, o óleo da unção, e a gente vai ungir o pessoal. Por quê? Porque eu quero manifestar a unção na vida das pessoas. E aí eles ungiam algumas pessoas. Reis, sacerdotes, você já sabe, não é? Moisés foi ungido, os instrumentos eram ungidos, os levitas eram ungidos, aqueles que eram consagrados ao serviço do templo, eles eram ungidos. Ungido como? Através do óleo da unção. Eu e você sabemos, queridos, que o óleo da unção hoje, na nova aliança, ele não é mais mencionado. Na verdade, a Bíblia menciona uma única vez o óleo lá em Tiago. E ele diz, se há alguém doente entre vós, chame os presbíteros. E unja com óleo o enfermo. E que vai curar o enfermo? A oração da fé. Não é o óleo, é a oração da fé. O que o óleo faz? O óleo é um ponto de contato para que o enfermo possa crer. Mas o que vai curar o enfermo é a oração da fé. Por quê? Porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus trabalha com fé. Então, na Nova Aliança, a gente não está ungindo com óleo, porque a gente crê. Amém? Mas na Nova Aliança, na Velha Aliança, eles precisavam do óleo. Então, eles eram ungidos com aquele óleo. E a Bíblia diz, queridos, que antes de ungir com óleo, a Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 29, Deus dá a instrução para Arão. E Deus diz a Moisés para Arão, não é? E Deus diz para Moisés, ei Moisés, dá um banho em Arão. Lava Arão com água e os seus filhos. E depois
unja com óleo. Queridos, eu e você, a Bíblia diz que nós já fomos lavados com a palavra. Você já foi lavado com a palavra e você já foi ungido com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, meu amado, nós já temos os ingredientes para manifestar as promessas que foram liberadas. Só que a promessa, para acontecer, ela tem um processo. Ela tem um tempo. Eu não sei se você lembra, mas quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, na verdade a gente fala amaldiçoou, mas a figueira se fez maldita, porque a figueira era uma figura de algo que precisava estar produzindo fruto e não estava. E aí quando Jesus passa, ele vê a figueira, já era tempo de produzir fruto, não produziu, porque não produziu o fruto, Jesus disse, então é melhor secar, porque está ocupando a terra e não está produzindo fruto. E aí, Jesus foi embora. No dia seguinte, eles viram a figueira. Então, aquela palavra que saiu da boca de Jesus, ela teve uma ação progressiva. Não foi imediata, não foi instantânea. Queridos, assim são as promessas que são lançadas para a nossa vida. Nem todas vão se manifestar instantaneamente. Algumas levam um tempo. Algumas a gente precisa chocar. Algumas a gente precisa guardar. Algumas a gente precisa se manter na fé, crendo e declarando. Amém? E é sobre isso que o Espírito quer nos ensinar essa noite. A nós não perdermos nenhuma das palavras que foram lançadas sobre essa igreja. Amém? Você está pronto para começar? Ô glória, abre aí por gentileza a sua Bíblia. A gente vai conversar acerca de algumas coisas essa noite. E será como o Espírito quiser, amém, queridos? Ele é o dono dessa obra, você sabe, você já está aqui há algum tempo, você sabe que a gente não ministra o que a gente quer, a gente ministra o que o Espírito Santo deseja, não é? Ele é o dono dessa obra, ele é o nosso dono. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, não é cultuar a homens. Você veio cultuar ao Senhor. Então o Espírito Santo ele vai nos conduzir a ministrar aquilo que Ele sabe que nós necessitamos. Eu não sei a sua necessidade, mas Ele sabe. Eu não sei o que você precisa ouvir, mas Ele sabe. E Ele é tão poderoso que eu posso falar algo. E até que esse algo chegue no seu coração, o Espírito Santo pode tratar com o seu coração e você receber exatamente da forma que você precisa. Porque Ele é o Espírito Santo, amém? Abriu aí em Números, no capítulo 12. Vai dar tudo certo, amém? Deixa eu te dizer, o Senhor está governando todas as coisas. Ele está no governo. Capítulo 12, versículo 1, posso ler? Diz o seguinte: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Deixa eu dizer algo para você. Havia dentro da lei uma ordenança de Deus que o povo judeu, os israelitas, eles só poderiam se relacionar, casar com pessoas do povo. E Moisés se relaciona com uma mulher etíope, uma mulher cuxita, uma mulher que não fazia parte daquela aliança, uma mulher que não estava aliançada com Deus. Sabe qual é o nome disso? Jugo desigual. É o mesmo jugo desigual que o apóstolo Paulo nos ensina lá na Nova Aliança, em 1 Coríntios. Então, Moisés se relacionou em jugo desigual com uma mulher que Deus não aprovava. Moisés era autoridade sobre o povo. Moisés estava errado. Mas a Bíblia diz que Miriam e Arão começaram a falar mal de Moisés. Miriam e Arão começaram a falar mal da autoridade, porque julgavam que a autoridade tinha errado. Mas, queridos, é importante a gente entender que tanto Arão, como Miriam, como Moisés eram ungidos. Arão era sacerdote ungido. Miriam era profetisa ungida. Moisés era o líder do povo ungido. Os três estavam, por assim dizer, na mesma condição de unção. Porém, Moisés se sobressaía entre os dois, porque ele era o líder do povo. Ele era a autoridade máxima naquele lugar. Na casa deles, poderia até ser, porque Moisés não era o mais velho, Arão podia ser autoridade. Mas no meio do povo, Moisés era a autoridade. E Arão e Miriam se levantaram contra Moisés. E a Bíblia diz que eles falaram. E deixa eu te dizer algo. Falaram é fofoca. E fofoca é um germe perigoso. Sabe quando alguém está resfriado e espirra no meio da gente? E a gente fala assim... E aí
pode ser que a gente fique infectado com aquele vírus de resfriado. Pois é, assim é a fofoca. É um vírus que contagia. E deixa eu te dizer, perigoso. A Bíblia diz que Miriam e Arão falaram contra Moisés. Vamos continuar? Ô glória! E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. E aí eu gosto de dizer, não é quando eu dou aula de submissão e autoridade no Rema. Eu posso imaginar o peito de Arão estufado. Eu posso imaginar Miriam, agora vai. Agora Deus vai falar com a autoridade. Tá pensando que a autoridade vai ficar errando assim? Agora vai ver o juízo de Deus. Eu imagino que Arão e Miriam, na minha, não é, mente frutífera, eu imagino que Arão e Miriam devem ter pensado um pouco sobre isso, né? Deus mandou, Moisés errou, junta aqui todo mundo. Vamos resolver essa paradinha aqui agora. Mas, queridos, não foi bem assim. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 6. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou a Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Miriam, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que saiu do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Sabe, meu amado, minha amada, eles tinham uma promessa poderosa. A promessa era entrar na terra prometida. Sair do Egito, da terra de escravidão, sair de um lugar de jugo, sair de um lugar onde eles eram oprimidos e ir para um lugar que manava leite e mel. Era uma boa promessa? Era uma boa promessa. Deus falou. Deus falou lá atrás que ia dar a terra ao povo. Então a promessa já estava lá, disponível, já tinha saído da boca de Deus. A unção já estava lá, disponível para realizar. Mas deixa eu dizer algo, um comportamento errado diante de Deus atrasou o povo 7 dias. Um comportamento errado deixou Miriam do lado de fora do arraial. Sabe, queridos, a autoridade errou, mas quem ficou leprosa foi Miriam. A autoridade errou, Miriam ficou leprosa e o povo inteiro se atrasou. Não, meu amado, a gente não vai se atrasar. Você não vai ficar leproso e ninguém vai ficar do lado de fora do arraial. Porque o Espírito Santo está nos ensinando essa noite, amém? Que não é bom, não sobe nas narinas do Senhor, em cheiro suave e agradável, falar mal das autoridades. Ah, mas você não conhece o meu patrão. Mas você não conhece o meu chefe. Ah, mas o presidente está metendo os pés pelas mãos. Ah, mas o meu líder é isso, assim, assim, assim. Meu amado, deixa eu te dizer com todo o amor e carinho que eu tenho por você. Nenhum desses argumentos vão convencer Deus. Porque Deus estabeleceu. Deus disse, eu lido com autoridade. Porque sou eu que estabeleço o lugar de autoridade.
Meu amado, o lugar de autoridade é algo estabelecido por Deus, porque Deus é um Deus de hierarquia. Deus não é um Deus de bagunça, Deus é um Deus de ordem. E Deus, na sua infinita sabedoria, estabeleceu autoridades. Deus não coloca a pessoa no lugar de autoridade, entenda isso. Mas o lugar espiritual de autoridade foi Deus que estabeleceu. E toda pessoa que está no lugar que Deus estabeleceu e não está fazendo a coisa correta, você pode ficar bem tranquilo que Deus trata com ele. Não precisa ser você. Você não precisa abrir a sua boca e falar mal da autoridade. Por quê, meu amado? Porque estamos correndo sérios riscos falando mal das autoridades. Deixa eu te dizer, inclui o seu presidente, o meu presidente. A partir do momento, meu amado, que aquela faixa é colocada no peitoral do homem ou da mulher, e que ele toma posse, ele é uma autoridade. Ah, mas eu não concordo, eu não votei nele. Que bom que você não votou, não vai ter esse julgo sobre seus ombros. Mas falar mal, você não pode. Você pode discordar das políticas públicas, você tem todo o direito, estamos numa democracia. Você tem todo o direito de discordar das políticas públicas, mas você não tem o direito de denegrir a imagem da autoridade. Não gosta da autoridade, se posiciona na próxima eleição. Aí eu pergunto, você acompanha o vereador que você votou? Você acompanha o deputado e o senador? Quais são os projetos que o seu deputado tem apresentado lá na Câmara? E o seu senador? O que ele tem votado? Amado, ninguém acompanha. Eu posso contar nos dedos das mãos. Alguém que vai levantar aqui e vai dizer, não, eu acompanho. Eu vou te perguntar, quem você votou nas últimas eleições? Oh, glória. Amado, a democracia é uma arma poderosa. Mas a gente não pode confundir. Amém? Então, falar mal de autoridade sobe para Deus como fogo estranho. Não é bom, meu amado, atrasa o povo. E nós não vamos ficar atrasados. Você não vai ficar atrasado, você não vai ficar leproso. Por quê? Todas as vezes que você sentir desejo de falar mal de uma autoridade, você vai falar, oh, cantarabalaxê. Vai te edificar por dentro. Não vai contaminar ninguém. E não vai subir para Deus como fogo estranho. Amém? Ô, glória. Eu quero ler mais um exemplo para você. Eu brinquei de manhã, não é? Vou dar primeiro os exemplos do que a gente não deve fazer. Para depois eu dar o exemplo do que a gente deve fazer. Então, queridos, nós não vamos perder nenhuma palavra. Não vamos ficar atrasado. Ninguém vai ficar do lado de fora do arraial. Ninguém vai ficar leproso. Amém? Quando você tiver olhar para a autoridade, e deixa eu te dizer, a autoridade pode errar. Amém? Todos nós estamos sujeitos a. Nenhuma autoridade acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou errar. Hoje vai ser o dia do meu erro. Não. Ninguém acorda assim. Mas todos nós estamos sujeitos a. É possível que. Mas quando isso acontece, amado, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Essa é a arma. Essa é a ferramenta. Amém? Então, falaram. Quando você começar a ouvir alguém no falaram, você já sabe que ali tem um vírus que pode te contaminar. Você, não me assento na roda dos escarnecedores. Amém, queridos? Vou ler mais um exemplo para você. E eu quero que você abra, por gentileza, lá em 1 Samuel. Nós vimos esse exemplo que o povo ficou atrasado. A terra era boa. A terra era uma promessa do Senhor. Mas aquele povo não usufruiu da promessa. E deixa eu te dizer algo que é mais grave ainda. Isso estabelece um padrão. Deixa eu dizer. O povo saiu do Egito e o percurso era bem rapidinho. Rapidinho eles chegariam na terra. Mas você sabe da história, se você não sabe, você vai se matricular no Rema Brasil. Até dezembro você tem 20% de desconto. Mas o povo ficou rodando no deserto, um tempão no percurso bem pequenininho. E o povo estabeleceu um padrão naquela marcha. A Bíblia diz, queridos, que eles eram murmuradores. A Bíblia diz que eles eram incrédulos. A Bíblia diz que eles eram... andavam em desonra.
não obedeciam a Deus, não andavam em honra com Deus e, consequentemente, não andavam com honra com as suas autoridades. Porque como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo meu irmão que eu vejo? Como eu posso dizer que eu honro a Deus que eu não vejo, se eu não honro a minha autoridade que Deus estabeleceu sobre a minha vida? Então o povo lá, que ficou rodando no deserto, na verdade eles não honravam a Deus. Porque na primeira oportunidade que eles tiveram, eles mudaram o Deus do arraial. Não foi assim? E com isso um padrão foi estabelecido. Um padrão de incredulidade foi avançando sobre a vida deles. E o que é importante, o que o Espírito quer comunicar ao seu coração? Amado, até que a promessa se cumpra, você deve manter o mesmo padrão de credulidade. O mesmo padrão de obediência. Mas não aconteceu, está demorando. Mas eu creio, mas eu fico agarrada na promessa. E eu não abro mão da promessa. E esse padrão de incredulidade, de murmuração, entrou no povo. Só que aí, queridos, até então, a coisa ia se resolvendo. Até então, as coisas iam se ajeitando. Mas sabe que um padrão errado estabelecido vai chegar um dia, e eu vou usar uma linguagem bem jovem, né? Vai chegar um dia que vai dar ruim. Eles estabeleceram um padrão errado de incredulidade, de desobediência, de desonra. E um dia, naquele dia, quando Deus falou, vai ser hoje, o que aconteceu? Aquele padrão estabelecido foi o padrão que se manifestou. E a Bíblia diz que aquela geração inteira morreu no deserto. Não, amado, a gente não vai morrer no deserto. A gente vai entrar na terra, porque o padrão que a gente vai estabelecer na nossa vida daqui para frente vai ser um padrão de crer na palavra, de declarar a palavra, de honrar as autoridades, ficar com aquilo que Deus falou e não abrir mão, amém? A Bíblia diz, queridos, que Abraão, ele estava certíssimo. E durante todo o percurso, durante todo o processo, até que a promessa se cumprisse, a Bíblia diz que ele dava graças a Deus. Que ele declarava que Deus era poderoso para fazer. E é assim que a gente vai permanecer, amém? Você abriu aí 1 Samuel. 1 Samuel, querido, no capítulo 10, por gentileza. Deixa eu só contextualizar você, porque não dá tempo da gente ler todos os versículos. Você vai fazer o rema e lá na matéria alguém vai ler para você. Oh, aleluia. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz, queridos, que Deus, ele queria ser a autoridade máxima do povo. Isso se chama teocracia. Esse foi o plano de Deus. E eu e você sabemos que na Nova Jerusalém vai ser assim. Oh, aleluia! Seremos na Nova Jerusalém, queridos, todos e Deus assentado no trono. Vai ser maravilhoso. Essa era a intenção de Deus desde o início. Mas o homem clamou por um rei. E Deus ouviu o clamor do homem. E Deus providenciou o rei. Foi Deus que providenciou. Foi Deus que ungiu a Saul. Não foi Saul que se ungiu, não é? Agora lembrei de uma situação. Não foi Saul que se ungiu. Foi Deus que ungiu a Saul. Então, Saul era ungido por Deus. E a Bíblia diz que Saul era humilde. Quando foram levantar Saul, Samuel foi lá para levantar Saul. A Bíblia diz que Saul se escondeu no meio da bagagem. Era um camarada humilde, um coração tratável. Mas, em um dado momento, algo aconteceu. E eu quero ler com você. Você abriu aí? 1 Samuel no capítulo 10. Vamos ver. Versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então Samuel foi ungido para ser rei. E essa palavra unção, ela é bem interessante. Porque ungir dá a ideia de untar. Como alguém que faz um bolo e unta a forma com a gordura. E se a gente for traduzir ao pé da letra, bem grosseiramente, essa palavra quer dizer Deus esfregado. Você é ungido, amém? Deus está entranhado em você. Na velha aliança era com azeite. E Samuel ungiu a Saul com azeite. Aí, versículo 8. Eu quero que você grave esse versículo.
Samuel dá algumas instruções para Saul e diz o seguinte: tu, porém, descerá adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Então Samuel deu uma instrução poderosa para Saul. Meu amado, atenta para as instruções que Deus está te dando. Atenta para as instruções que as autoridades estão te dando. Porque submissão precisa ter ação completa. Não existe meia obediência. Eu obedeci até aqui, mas daqui para lá eu não concordo. Outro erro. Submissão não tem nada a ver com concordar. Obedecer não tem nada a ver com concordar. Por quê? Porque concordar você não está se submetendo, você está concordando. A verdadeira submissão é quando você obedece sem concordar. Essa é a verdadeira submissão, meu amado. E obedece sem concordar, sem murmurar, sem falar para o vizinho. Sabe aquilo assim? Eu fiz, né? Mandou, mas duvido que dê certo. Adiantou alguma coisa? Meu amado, foi sacrifício em vão. E sabe o que Deus diz no texto que a gente vai ler? É melhor só obedecer. Não precisa sacrificar, não. Ô, glória! Qual era o comando de Samuel? Saul, meu camarada, o negócio é o seguinte. Eu sou o sacerdote. Quem vai sacrificar sou eu. Eu fui ungido para isso. Você é rei. Rei tem uma esfera de atuação. Sacerdote e profeta, no caso de Samuel, tem outra esfera de atuação. No caso de Samuel, era Samuel que deveria apresentar o sacrifício e não Saul. E Samuel diz: Saul, combinamos o seguinte, você vai para lá, me espera durante quantos dias? 7 dias. Eu vou encontrar você, eu vou sacrificar. Esse era o comando, e o comando precisa ter ação completa. Vamos ver o que aconteceu, por gentileza. Capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, fui. Eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micamais, eu disse comigo. Ele está dizendo que foi o Espírito que mandou? Ele está dizendo que recebeu uma instrução de Deus? Ele está dizendo que a palavra era essa? Não, ele está dizendo: eu disse cá com os meus botões. Eu pensei aqui na minha alma e na minha carne. Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente ou tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Sabe, meu amado, minha amada, ainda não aconteceu, então eu vou me adiantar. Ainda não aconteceu. Será que Deus esqueceu? Então eu vou gerar Ismael.
Ainda não aconteceu. O povo está me espremendo. Ei, se você é autoridade, deixa eu dizer algo para você. Se você é autoridade na sua casa, se você é autoridade no seu trabalho, se você é autoridade na sua empresa, se você é autoridade na igreja, deixa eu te dizer, a voz do povo não é a voz de Deus. O povo ia espremendo a autoridade. E o que a autoridade fez para agradar o povo? Para que o povo não fosse embora? Sacrificou, que não era para sacrificar. Não esperou Samuel chegar. Para atender a demanda do povo e o clamor do povo, desobedeceu a Deus. Meu amado, deixa eu te dizer, na esfera de atuação da nossa vida, Deus está sempre em primeiro lugar. Amém? E aí eu brinquei, não é? De manhã. Antigamente, os jogos de futebol, eles duravam 45 no primeiro tempo, 45 no segundo tempo e ponto final, apito tocava. No máximo, 2 minutos de prorrogação. Agora, os jogos de futebol duram até 50 minutos, já vi até 51. E o mais grave, nessa prorrogação pode sair o gol. E pode sair o gol e mudar toda a história. Não é assim? Então, Saul esperou aos 45 do segundo tempo. Nada aconteceu, vou sacrificar. Não, meu amado. Naquele momento, Samuel chegou. Porque Samuel tinha dado um comando. Ei, eu vou sacrificar. Você tem que me esperar. Eu sou autoridade. Mas sabe, queridos, não dá tempo da gente ler todo o contexto, mas Saul já tinha ganhado muitas guerras. Saul já era aclamado pelo povo. E sabe o que aconteceu? Vaidade, soberba, orgulho. Deixa eu te dizer, essas regras são regras do reino de Satanás. O reino de Deus não é regido por orgulho. O reino de Deus não é regido por vaidade. O reino de Deus não é regido por soberba. O reino de Deus é regido por humildade, servidão. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 20, no versículo 20, a partir do versículo 20, a história dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. O mesmo João, apóstolo do amor, é aquele mesmo João. A mãe foi lá, eu quero meus filhos aí em lugar de honra, no reino que está prestes a se estabelecer. Sabe o que Jesus falou? Meu Deus, tanto tempo eu estou convosco e até agora não entenderam. E Jesus disse, eles estão sendo governados pelas autoridades desse século. Jesus estava dizendo, o sistema desse mundo está influenciando a vida deles. E por isso que eles estão desejando estar acima. Mas no meu reino não é assim. No meu reino, aquele que quiser ser grande, seja o que sirva. Então, meu amado, as regras do reino de Deus são opostas às regras do mundo. No mundo, farinha pouca, meu pirão primeiro. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus dá até a capa, meu amado. O que estão te pedindo? Estão te pedindo a túnica? Ou é o contrário? Bom, enfim. Ou pede a túnica, ele manda dar a capa. O que vem por cima? A capa vem por cima, né? A capa vem por cima. Então, ele diz, se te pedirem a capa, dê até a túnica. Graças a Deus, sucesso. Essa igreja é linda. Glória a Deus pelos mestres. No mundo, farinha pouca, meu pirão primeiro. No reino de Deus, se te pedirem a túnica, se te pedirem a capa, dê a túnica. Amém, queridos? Isso é importante por quê? Porque a gente não vai perder aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida. Nós tivemos 2 casos, onde a promessa foi lançada, a unção estava disponível, mas no primeiro caso, o povo ficou atrasado 7 dias e não entraram na terra. Por quê? Um padrão estabelecido, que no grande dia, aquele padrão errado estabelecido se manifestou e eles não entraram na terra. Saul, o reinado de Saul era para ser perpétuo. Era de geração em geração, de geração em geração. O teu reinado seria para sempre, foi o que Samuel disse. Por quê? Porque
Jesus viria daquela descendência, perpetuamente, reinado sobre reinado, reinado sobre reinado. Mas, o que aconteceu? Perdeu. Perdeu por quê? Porque não se atentou, não obedeceu, deixou o sistema do mundo entrar. Deixou a soberba, o orgulho entrar. Desobedeceu, foi insubmisso às autoridades. E aí não dá tempo da gente ler, mas ele continua, não é? Nesse caminhar aí, não foi cortado. Mas Samuel diz, hoje o Senhor já levantou para si outra pessoa, Davi. Que a Bíblia diz lá em Atos, um homem segundo o coração de Deus. Queridos, a gente não quer nem que você fique pelo caminho, como o povo morto no deserto, nem que você perca a unção, como Saul. Porque num determinado momento, a Bíblia diz que pelo procedimento errado, pela desobediência, pela desonra, a unção saiu de sobre a cabeça de Saul. Sabe, meu amado, não vai acontecer conosco, amém? Você está recebendo a palavra e a palavra está nos ensinando essa noite. Mas sabe, queridos, eu gosto demais de uma outra pessoa da Bíblia. E aí, eu falei de manhã e vou repetir agora à noite. Eu fiz questão de não pegar Jesus, porque poderia ser. Vai que você não fez o rema ainda. Poderia ser que você falasse assim, pensasse assim, mas era Jesus, né? Não, eu vou pegar Paulo, que é gente como a gente, né? Não nasceu do Espírito Santo. Nasceu lá do papai e da mamãe. Igual a mim, igual a você. Então vou pegar Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Atos, a Bíblia diz que ele tinha um propósito na vida dele. Assim como você tem. Sabe que você tem um propósito? Amado, você não foi gerado à toa. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 12, que Deus é o Pai dos Espíritos. Então, eu acho que eu já falei aqui. Já falei sobre isso aqui. Não existe lá no céu, assim, 001, desce. 002, agora é você, desce. 003, vai para a Alemanha. 004, vai para o Brasil. Não existe isso, né? Uma fila de espíritos. E aí Deus vai liberando os espíritos à medida que as mulheres vão sendo fecundas. Agora que você entendeu? Meu Deus! Também eu não expliquei, né? Tá certo. Então, não tem isso aí. Papai e mamãe lá, não é? E aí, gerou o nenenzinho. E aí, naquele momento, no ato, Deus fala, 01, vem, 02, vem. Não. A Bíblia diz que Ele é o Pai dos Espíritos. A Bíblia diz que nós estávamos dentro dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele fez o boneco de argila. Lá no Éden. Ele fez o boneco de argila. E quando o boneco de argila estava pronto, o que Deus fez? Aquela palavra é hálito. Aquela palavra dá a ideia de pneuma. Sair de dentro de Deus. Fôlego de Deus. Sopro de Deus. Hálito de Deus. Meu amado, você saiu de dentro de Deus. Soprou você. E com você, com o teu espírito, porque você é um espírito, a tua essência é um espírito. Dentro desse espírito que entrou lá no ventre materno e começou a pulsar um coração. Dentro desse espírito está o propósito. Está aquilo que você foi gerado para fazer, para realizar. Eu não sei se você já parou para pensar por que eu nasci no Brasil, por que eu nasci em 1968, meu caso. Por que eu nasci na maternidade Jabu. Eu falei o ano, né? 68, pois é. Então, por quê? Eu podia ter nascido na Europa, gente, vamos combinar. Tem um propósito. Tem um propósito. Meu amado, Deus viu esse dia. Deus viu o 1º de dezembro de 2019. Deus viu que você estaria aqui.
Deus viu que você precisava ouvir essa palavra. E Deus viu que eu poderia ser um canal. Por isso eu estou aqui. Por isso você está aí. Então, meu amado, tem um propósito para a sua vida. Voltando para o apóstolo Paulo. Tudo isso foi para dizer o propósito do apóstolo Paulo. Lá em Atos, no capítulo 9, quando o apóstolo Paulo se converte, a Bíblia diz que Deus traça algo do propósito, do chamamento dele. Deus disse, esse homem para mim é poderoso. Ele disse para o profeta Ananias, vai lá porque ele é poderoso. Para quê? Eu estabeleci esse homem para pregar para os judeus. Eu estabeleci esse homem para pregar para os gentios. Eu estabeleci esse homem para pregar para os governantes. Então, o propósito da vida do apóstolo Paulo era, primeiro o povo dele, judeu. Depois os gentios e por último os governantes. Ele precisava chegar a Roma. Não foi à toa que ele foi para Roma. Ele precisava chegar a Roma quando ele estava prestes a desistir, cansado, já no final da sua carreira, já um senhor de idade, porque naquela época se vivia até 40 anos, o apóstolo Paulo já tinha aproximadamente 60 anos, dizem os historiadores. Ele já estava bem cansado. E a Bíblia diz que Jesus aparece para ele e diz, coragem, Paulo! Importa que você vá a Roma. Por quê? Porque era a última fase do ministério dele. Então, meu amado, pensa comigo quantas palavras o apóstolo Paulo recebeu. Palavra e unção disponível para realizar. Agora eu quero que você pense no seguinte. Quantos obstáculos ele enfrentou? Ele foi... A Bíblia diz, né? Que ele foi tão machucado que muitos acreditam que ele até morreu. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi preso. O navio naufragou, a cobra mordeu. Tudo isso ele venceu. Mas sabe que eu acho que mais difícil até do que tudo isso que ele venceu algo chamado ingratidão. Ele venceu algo chamado rejeição. Porque o povo que ele tinha sido levantado para pregar, rejeitou ele. Ele foi rejeitado pelos seus. Os judeus rejeitaram. Ele foi rejeitado pelas igrejas que ele fundou. Em algumas cartas do apóstolo Paulo, a gente vê claramente ele confirmando o seu apostolado. Por quê? Porque as igrejas estavam rejeitando o apostolado dele. Ingratidão. Sabe, queridos, ele viveu tudo isso. Mas... nada fez aquele homem desistir. Nada vai fazer você desistir. Nem açoite, nem prisão, nem você ser mordido por víbora. E aí, meu amado, pode ser uma linguagem só coloquial. Você entende? Pode não ser víbora mesmo, animal. Mas podem ser víboras que andam por aí. Agora que você entendeu, meu Deus, gente. Nada vai parar você. E as palavras que você recebeu, elas vão se cumprir. Agora, nós vamos ficar atentos e ligados. Porque é isso que o Espírito quer comunicar ao nosso coração essa noite. Existe promessa, existe palavra, existe unção disponível para realizar. Mas o nosso posicionamento vai ser um posicionamento correto diante de tudo aquilo que a gente ouviu, diante de tudo aquilo que a gente recebeu, diante da unção que já está disponível para realizar na nossa vida. Um posicionamento correto de não largar a promessa. Um posicionamento correto de declarar a coisa certa. Está demorando? Não aconteceu. Mas, Pai, eu estou agarrada nas tuas promessas. Eu estou agarrada no pé do anjo. Eu não vou soltar. Eu declaro em nome de Jesus que toda palavra que saiu da tua boca não vai voltar para o Senhor sem antes cumprir aquilo pelo qual ela foi enviada. Amado, você vai declarar isso até acontecer. E você vai vigiar a sua boca. Para quê? Para não falar mal das autoridades. Para não errar o alvo. Para não ficar parado no deserto, fora do arraial. Para não perder a unção que foi preciosa e já está derramada sobre a sua cabeça. Obedecer nos mínimos detalhes.
Não só aquilo que a autoridade fala, mas aquilo que Deus está falando. Não ser lento para obedecer os comandos de Deus. Porque eu gosto quando o salmista fala, não seja como o cavalo brabo, mas também não seja como a mula. Não saia desembestado por aí, sem eira nem beira. Mas também não fica parado, empacado. Seja obediente. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Amém, queridos? E no mais, Ele fará. Amém. Oh, glória. Não, meu amado, nós vamos correr a nossa carreira. E eu vou ler algo com você. Eu quero que você, por gentileza, fique de pé. Não precisa abrir, eu vou ler para você. No final da sua carreira, no final do seu ministério, esse apóstolo Paulo que não se deixou abater pelas circunstâncias. Sabe, meu amado, quantas vezes o apóstolo Paulo teve oportunidade para falar mal das suas autoridades? Muitas. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi confrontado? Muitas. Mas ele aprendeu, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, inclusive nesse momento. Amém, queridos? E esse homem venceu todas as coisas. Todos os desafios. Venceu a ingratidão. Venceu as sugestões do diabo, porque ele era homem, ele também tinha sugestões na mente dele. Mas ele venceu cada uma delas. E no final de tudo, meu amado, ele escreve a sua última carta para Timóteo. E ele diz algo glorioso que você vai fazer dessa passagem a sua oração. Sobre cada promessa que você já recebeu do Senhor. Ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Meu amado, tem uma coroa esperando você. Eu vou dizer, a sua perseverança, a sua diligência, você se manter firme na rocha. Veio o vento, eu estou firme. Veio a tempestade, eu estou firme. Veio a ingratidão, eu estou firme. Veio a circunstância que me dá direito a falar mal da autoridade porque ela errou, eu estou firme. A autoridade me deu um comando que eu não concordo, mas eu estou firme. Meu amado, esse posicionamento firme diante das circunstâncias, Jesus chama de um prudente construtor. Esse posicionamento firme vai fazer você viver tudo aquilo que já saiu da boca de Deus para a sua vida. Esse posicionamento firme não só vai realizar na sua vida aquilo que já foi liberado para você nessa vida, mas também na vindoura. A coroa está proposta para você. A coroa está aguardando você. E cada vez, queridos, que você passa e alguém está falando mal de uma autoridade e você se cala e vira as costas e sai, uma pedra é acrescentada. Você esmurrou a sua carne. Você disse não à roda dos escarnecedores. Não me assento nesse lugar. Meu amado, deixa eu dizer, tem que ser macho e fêmea. Eu já estive em situações. Um churrasco, nada demais. Um ambiente onde você está desarmado. Sabe ambientes que você está desarmado? E agora eu falo pelo Espírito. Toma cuidado com ambientes onde você está desarmado. Onde você é uma presa fácil para as sugestões diabólicas. Eu já estive em um churrasco onde eu estava desarmada. E a roda dos escarnecedores começou a falar mal de uma autoridade. Durante alguns segundos eu fiquei pensando, o que eu faço? Eu retruco? Eu me calo? E o Espírito Santo falou, saia. Saia. Amado, eu simplesmente saí. Saí. Era algo tão fedorento que eu saí. E depois uma pessoa que estava ali na roda
Ela falou, você saiu, não foi? Eu falei, sim, eu não vou fazer parte disso. Meu amado, não faça parte. Não faça parte. Não é para você mostrar para ninguém. É porque você é um carregador da presença santa. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ele não vai sair de você. Quando você estiver passando na roda dos escarnecedores, ele vai continuar lá. E ele vai estar com a expectativa que você tenha a atitude correta. E ele vai te dar as instruções de como você deve se portar naquele lugar. Por quê? Porque nada vai impedir o cumprimento das promessas na sua vida, na vida dessa igreja local. Nada vai impedir. Já saiu da boca de Deus e a unção já está disponível. E eu e você, nós vamos cooperar com a unção. Declarando a coisa certa, guardando o coração, blindando a nossa alma, blindando os nossos pensamentos e ficando firme nas promessas. Amém? Aleluia!